Então, minhas amigas, meus amigos, uma ótima noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça, nos inspire em mais essa atividade, que a gente possa cumprir com os propósitos do alto. E agradecendo, antes de mais nada, ao convite, a possibilidade de a gente estar junto, apesar da distância, né? Apesar dessa distância geográfica que se impõe, mas agradecemos aí aos recursos tecnológicos que nos permitem, nos favorecem romper essas distâncias, né? E aí nos unirmos em torno de um mesmo ideal, de uma mesma busca, de um mesmo propósito. É sempre uma alegria para mim a gente poder partilhar desses momentos e hoje selecionamos aí um versículo, um dos últimos versículos da, da Bíblia, de um modo geral, né? E consequentemente do Novo Testamento também. E o que é bastante curioso, e é um versículo que fala da brevidade, né? Vamos dizer assim, do quanto a vinda do Cristo vai ser rápida, né? Então, certamente cedo venho. É uma fala, vamos dizer assim, do, do próprio Cristo através de João. E então, Emmanuel vai comentar esse versículo ali no Fonte Viva, capítulo 10, é uma mensagem que a gente gostaria de passar hoje. Mas antes de adentrar propriamente na mensagem, porque o Emmanuel ele vai olhar para esse versículo, né, o certamente cedo venho, e vai né, nesta mensagem, nesse capítulo especificamente do Fonte Viva, ele vai dar muita atenção ao cedo, né, certamente cedo venho. Em outras traduções a gente pode encontrar certamente venho logo, né? E o Emmanuel vai aproveitar essa palavrinha cedo para falar dos valores do tempo. E eu acho que é uma interpretação muito bela, muito espiritual, vamos dizer assim, porque alguém mais afoito poderia enxergar nessa fala do Cristo meramente uma referência à questão de ansiedade, né, e de começar logo, de começar cedo, ou ainda o certamente cedo venho refletir como algo de que vai vir durante a madrugada ou ao começo do dia, tão somente, sem perceber que nessa fala há um ensino muito profundo com relação ao valor do tempo. O Emmanuel vai comentar isso na mensagem, né? Mas a gente queria que antes, então, de propriamente entrar nessa mensagem do Fonte Viva, que se chama Certamente, a gente queria refletir um pouquinho sobre essa questão do tempo. Porque com a doutrina espírita, a nossa percepção do tempo ela é fortemente modificada. Isso vai ser modificado num contato superficial com a doutrina espírita e continua a ser modificado à medida que a pessoa vai aprofundando o seu conhecimento no espiritismo e nas mensagens tidas aí por Allan Kardec, por Chico, enfim, todas as obras subsidiárias sérias que é de conhecimento de todos nós. E por que que eu digo, eu faço sempre essa divisão, né, de um conhecimento superficial e um conhecimento mais profundo? Porque quando nós partimos de uma proposta materialista, o ser humano é incentivado a todo tempo a ter uma conduta um pouco mais apressada, porque a vida física é sempre uma luta contra o relógio, né? Por isso aí, se nós voltarmos nas mitologias, né, sobretudo ali na mitologia grega, a gente vai ver que o deus Cronos, né, que é a primeira noção de tempo aí, né, Cronos, que é um dos primeiros deuses da mitologia, que não tem uma forma humana, ele é muitas vezes desenhado como um monstro, né, que vai devorando as criaturas. E
E essa é uma percepção de tempo, é um tempo que vai consumindo a criatura e, portanto, a luta dessa criatura é sempre contra o tempo, né? Um aproveitamento do tempo, mas um aproveitamento ansioso e muitas vezes afoito, porque quer viver 10 vidas numa só, né? Então, a proposta materialista ela pode conduzir a esse tipo de ansiedade. O fato é que o primeiro momento que a gente tem um contato com a doutrina espírita, e esse contato ele é um contato superficial, a gente poderia se encaminhar para um outro extremo ou para um outro problema com relação às questões do tempo, que é aquela ideia de se eu tenho quantas reencarnações eu quiser, então deixa para a próxima, né? Na próxima eu faço, na próxima eu tento, na próxima eu começo, na próxima eu perdoo, na próxima eu melhoro. E assim a gente vai no contato superficial, se utilizando da ideia de reencarnação e, portanto, de imortalidade também, né? E aí, concluindo que o tempo é infinito, a gente vai se utilizando dessa informação para desvalorizar o momento de agora, certos, e aí tá correto mesmo, de que a gente sempre vai ter uma próxima oportunidade. E sempre vai ter mesmo, né? Eu acho que isso mostra a grandeza divina, porque não há nenhum constrangimento. Ninguém é chamado a evoluir do ponto de vista espiritual, a purificar o próprio coração. Ninguém é chamado a essa luta consigo mesmo sob nenhum constrangimento. Então, com a doutrina espírita, a gente perde aquele argumento de, olha, é melhor você fazer o bem, senão você vai para o inferno. É melhor você ir na igreja, senão você vai para o inferno. Olha, mas isso aí já não atinge um espírita que tenha um contato nem superficial nem profundo. Essa não é mais uma abordagem válida a partir do momento que você conhece a doutrina espírita, ou pelo menos a partir do momento que você enxerga como a doutrina espírita entende e apresenta a imortalidade. Não há mais caminho do medo, né? Às vezes até se tenta fazer isso, como dizer assim, né? Vamos trabalhar, pessoal, porque a transição planetária está aí e nós vamos ser exilados, né? Esse é um jeito que o espírita tem, às vezes, de pôr medo, mas que não resiste a uma pergunta, né? Fala, mas e aí? É como certa vez um companheiro chegou para o Chico e falou assim, pós ali Segunda Guerra, né? Chico, agora com essas bombas atômicas, e se os governos destruírem o planeta, o que vai ser de nós? Aí o Chico, muito sereno, falou assim: olha, meu filho, se destruir o planeta, certamente Deus nos dará um outro para que a gente possa evoluir. E essa é a noção mesmo, né? É exatamente isso, porque não há nenhum constrangimento. Você não tem nenhum argumento forte de constrangimento, né, baseado no constrangimento, para convencer um espírita a fazer o que quer que seja. Você não tem. Porque uma vez que ele está consciente da imortalidade, como lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Kardec pergunta assim: qual o limite da reencarnação? Ou seja, quantas vezes você pode reencarnar? Os Espíritos falam assim: quantas você quiser, quantas você precisar, quantas você tiver necessidade. Então, não há limites para a reencarnação. É o espírito que determina, né? É o espírito que vai, então, pelos seus esforços, pelo seu trabalho, ditando aí quantas reencarnações vai precisar, mas Deus não põe esse limite. Então, esse contato superficial com a doutrina espírita pode dar essa sensação de que eu não preciso mais fazer as coisas para ontem. E realmente não precisa, né? A gente sempre vai ter novas oportunidades. E, como o Chico gostava de dizer, e eu adoro essa fala do Chico, com Jesus e o tempo não tem problema insolúvel. Só que,
Por que que eu estou dizendo que esse é um contato superficial? Porque a pessoa que fica nisso só, ela ainda não refletiu com tempo e maturidade sobre o que está alimentando dentro de si mesmo. Kardec chega a fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido, lá no Livro dos Espíritos, que é a questão 195, quando ele indaga aos espíritos justamente esse ponto, né? Ele fala assim: olha, essa ideia de que você pode reencarnar quantas vezes você quiser, não será assim de forma a fazer com que as pessoas então passem a deixar para a próxima reencarnação, ao invés de fazer nessa, né? E os espíritos, muito tranquilamente, vão dizer assim: olha, a pessoa que pensa assim, que pode deixar para a próxima reencarnação e tudo mais, ela na verdade não crê em nada. E a ideia do inferno não a refrearia mais. A pessoa, na verdade, o que os espíritos vão apontar é que se, enquanto eu estiver nutrindo dentro de mim uma sensação de que eu posso deliberadamente deixar para a próxima reencarnação, o que que aconteceu? O meu contato com a doutrina espírita ele está superficial. E, portanto, eu ainda não tenho fé robusta, uma fé sólida nos princípios espíritas. Por quê? Porque eu não conhecia ainda. Né? Eu não me aprofundei, então eu não conheci. Porque se eu me aprofundar e conhecer, eu vou entender por que é que nós temos que fazer caso do tempo. Né? E é nesse ponto que a gente quer chegar. Por que que, apesar de eu saber que eu posso reencarnar tantas vezes quantas eu quiser ou precisar, que o tempo é um recurso infinito, pelo menos a princípio, que não há condenações eternas, que não há dúvidas sobre a pureza espiritual. Os espíritos trazem essa certeza para nós, né? Todos nós seremos espíritos puros um dia. Então, por que que, apesar de tudo isso, um contato mais profundo com a doutrina espírita me trará uma percepção melhor do valor do tempo? Acho que o primeiro ponto seria essa ideia de que é muito bonito, né, a gente pensar que Deus não constrange a criatura. Então você não está ameaçado por nada. Você não vai ser constrangido, mas nem uma vírgula, a se converter ao bem. Não é porque você pode ir para o inferno, não é porque o tempo vai acabar, não é porque Deus vai desistir de você. Não tem nenhum argumento de constrangimento. Nós sempre temos uma nós sempre temos uma possibilidade, a gente sempre tem um caminho de, de solução, de trabalho, né? Acho que tem um microfonezinho ligado. Aí, obrigado. A gente sempre tem um caminho, e isso é muito bonito, e eu acho que perceber a beleza disso, talvez a gente comece a dar passos na direção dessa valorização do tempo. Porque o fato de não haver constrangimento, você não é constrangido a fazer o bem, você não é constrangido a estudar. Por isso que Jesus, na frente de Publio Lentulus, fala para ele assim: está no teu querer. Você quer me seguir agora ou daqui a milênios? Você que decide. Então, não tem constrangimento de nada. Isso é muito bonito porque, de muitas formas, isso vai se traduzir para nós da seguinte maneira: o bem, a verdade, o amor são tão bons, são tão fortes, são tão sólidos, que para você se votar a cada um deles, bastará experimentar. E você vai perceber que você não precisa ser constrangido. Você não precisa ser constrangido para fazer o bem. Experimenta fazer. Você não precisa ser constrangido a estudar. Experimenta estudar. Você não precisa ser constrangido a amar. Experimenta.
E à medida que o espírito vai experimentando e se sensibilizando perante o que sente, né? Vai se percebendo ali nos seus sentimentos, nas suas aspirações e também nos seus propósitos, ele vai perceber que o bem, o amor, a verdade são bons demais para serem colocados por vias mais violentas. Deus não precisa violentar ninguém para convencer de que o bem é bom, de que a verdade é boa, de que o amor é bom. Bastará que a criatura comece e queira entrar em contato com essas energias mais salutares da vida. Então, Jesus não chegou ao estado de espírito crístico porque alguém constrangiu. Não, ele foi, né, no seu processo, como a gente é informado aí nas obras, descobrindo, e assim nós estamos hoje, a descobrir a beleza e a excelsitude do bem, da verdade e do amor. Porque, no fundo, isso é a nossa condição, né? Essa é a nossa essência. Somos filhos do Criador e o Criador é um Pai amoroso e sábio, então é muito natural que para nós seja o fluxo normal da vida seguir nesse caminho, né? Então acho que começa por aí, porque quando a gente percebe como o bem, o amor e a verdade são boas verdadeiramente, a gente já não mais vai precisar desses jogos de constrangimento. Então a gente começa naturalmente a aproveitar o tempo. Porque começamos então a entender que quanto mais eu me afastar disso, mais eu estarei afastando do meu estado natural e poderíamos dizer de alguma maneira, mais eu estaria afastando da minha felicidade verdadeira. Então, aproveitar o tempo não se trata de um constrangimento do tipo, se eu não aproveitar, eu vou ser punido. Não. Se eu não aproveitar o tempo, eu é que estou perdendo, eu é que estou deixando de, é, de viver essa felicidade verdadeira que os espíritos tanto falam. E eu acho que é aqui que talvez o tema fique mais, não sei se mais profundo, mas talvez mais condizente com a proposta espírita. Porque então, com o espiritismo, retirados esses constrangimentos, essas ameaças, a gente é defrontado com a verdade, ou pelo menos com a parte da verdade que nos é possível de entender no momento. É quando eu entendo que quem perde na ociosidade sou eu. É quando eu entendo que Deus está me dando a oportunidade de aprimorar a mim mesmo e que se eu desperdiçar, eu é que continuei no sofrimento. É quando eu percebo que não precisa de alguém ficar me ameaçando. Não. Bastará que eu tenha e nutra a consciência de que aproveitar o tempo é bom para mim. É bom para mim. E aí, então, gostaríamos aqui de ler a mensagem de Emmanuel. A gente vai ler, depois a gente comenta um pouquinho sobre, porque o ponto principal aqui é notar que a qualquer tempo a gente pode iniciar novos propósitos,
a gente pode aproveitar melhor a vida, né? E aí, Emmanuel vai comentar assim: certamente cedo venho, né? O versículo 20, no capítulo 22 do livro de Apocalipse. E aí, Emmanuel diz assim: quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venha. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Eu gosto muito dessa mensagem de Emmanuel, não só por identificar o que ele diz em mim mesmo e em muitos aí com quem pude conviver, essa inconsequência com relação ao tempo, essa inconsequência com relação ao valor do tempo. E o grande problema é que quando a gente se dá conta do tempo perdido, a gente não começa a aproveitar o tempo de maneira adequada. A gente quer recuperar o tempo perdido e aí quer viver 10, 15 encarnações no que resta de encarnação da atual, né? Da atual existência. E, e acho que a proposta aqui é mais sublime, né? O que Emmanuel está trazendo para a gente é um pouco mais sublime, porque quando ele vai comentar, né, o certamente cedo vem, ele está destacando o aproveitamento do tempo expresso na fala de Jesus, não como quem quer viver vários dias num dia só, mas como quem não quer mais perder tempo. Porque a gente não consegue ganhar tempo, a gente só pode parar de perder. Né? A ansiedade de querer fazer 2, 3, 4 mil coisas ao mesmo tempo dá uma falsa sensação de ganho de tempo, mas perde muitas vezes na qualidade, perde no aproveitamento. Então, o que o Espiritismo vem trazer, e a gente poderia aqui citar Livro dos Espíritos, poderíamos citar o Evangelho segundo o Espiritismo, e até mesmo o Céu e o Inferno, por exemplo, é que nós somos colocados dia a dia com desafios internos e externos. E essa é a proposta da nossa encarnação, do nosso aprendizado. O que é que eu posso fazer hoje? Porque o amanhã eu nem sei o que vai acontecer e o passado, o ontem eu já não posso mais mudar. Ele já está gravado na história, ele já está marcado na história. Né? Não dá, eu não posso. A questão é perceber que o único momento em que eu posso fazer alguma coisa é agora. Então, se eu não consigo mais
voltar atrás? E se eu não consigo determinar o amanhã, por que é que eu estou tão inquieto por esses 2 dias? O ontem que eu não posso mudar, o amanhã que eu não sei o que vai acontecer, e com isso eu perco o hoje, que é onde eu realmente poderia fazer algo. Então, perceber o valor do hoje, o valor do agora, é algo que os Espíritos estão pedindo de nós, creio eu. É eu perceber que posso começar agora, posso fazer agora, posso falar agora, posso agir agora. E isso é fazer caso do tempo, né? Isso é se importar com esse presente de Deus, porque a nossa relação com Deus começa a ganhar mais solidez mesmo, porque eu já não estou mais numa relação de barganha. Não, Deus vai me ofertar infinitamente e eu vou buscar ofertar aquilo que posso no dia chamado hoje. Por isso que é muito marcante também aquela fala de Jesus no Sermão da Montanha, que pedindo para que a gente não se inquietasse pelo dia de amanhã. Ele diz: a cada dia basta o teu mal. É como dizer assim, que o seu hoje seja completo. Você possa fazer o que você pode. Né? É porque muitas vezes, como a gente não consegue fazer tudo aquilo que quer, a gente deixa de fazer aquilo que pode. E aí, acho que essa é uma grande lição também, com relação às questões do tempo, é perceber o quanto é valioso uma construção no tempo, aquilo que é feito no tempo, aquilo que nós vamos construindo, edificando ao longo dos dias, dos anos, das décadas, o quanto é valioso, né? Então eu me lembro certa vez assim, né, lamentando não ter tempo para estudar tanto quanto eu queria, e e aí é aí que eu me dei conta de que, apesar de muitas vezes não conseguir parar e ler um livro todo, né? Assim, eu queria ler um livro em uma semana, 2 semanas. Aquele esforço de todo dia ler uma página, todo dia ler alguma coisa, vai construindo, né? Vai construindo. Então, queria passar em mais uma mensagem apenas de Emmanuel, que é outra mensagem que gosto muito e tem muito a ver com essas questões do tempo. E, e acho que todos nós podemos meditar a respeito desse assunto, porque é notório como a gente perde oportunidades de fazer o pouco, porque a gente não pode fazer o muito que quer. Então, é uma mensagem que abre o caminho verdade e vida, né? Eu acho isso muito significativo. É a primeira mensagem do primeiro livro comentando versículos do Novo Testamento de Emmanuel, né? E, e eu acho isso curiosíssimo, né? Por que, que o benfeitor traria aí como primeira mensagem do primeiro livro uma mensagem falando do tempo? E o ser humano sempre se inquietou muito com essas questões do tempo, né? E com a doutrina espírita, a nossa visão é muito mais aprofundada, eu diria. Então, a mensagem é o tempo. E aí, o Emmanuel aqui, na verdade, vai comentar Romanos 14:6, que é uma fala de Paulo: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Né? E aí Emmanuel diz assim: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Eu gosto muito como Emmanuel constrói as frases, né? Os valores infinitos do tempo. O tempo tem valor infinito. Por quê? Porque a gente, como é que a gente pode dizer, né? Nós somos espíritos imortais, o espírito é imaterial, sendo imaterial, ele é atemporal, e o atemporal não quer dizer que
o tempo é infinito. Para o atemporal, o tempo não existe. É diferente um pouco. Não é questão de o tempo ser infinito, é o tempo não existe. Então, o atemporal não está sujeito às variações do tempo. Mas é uma coisa muito intrigante de se pensar que o espírito é atemporal, mas nós somos inseridos no tempo para construir aquilo que o tempo não é capaz de comportar. Porque o espírito no tempo constrói para a eternidade. E isso filosoficamente falando, não sei se tem alguém aqui que gosta de filosofia, mas filosoficamente falando, isso aí é uma coisa muito intrigante, né? O espírito atemporal é colocado no tempo para construir aquilo que o tempo não é capaz de comportar. Por quê? Porque aquilo que nós construímos no tempo reverbera na eternidade. Então, nós estamos inseridos num contexto histórico, num momento do tempo, que o tempo é matéria, então nós estamos envolvidos num momento material, mas despertando em nós valores eternos. Por isso que os valores são infinitos do tempo, né? Então, a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Eu não conheço, eu não sou capaz de citar é, nenhuma lista aqui com 100, 1000 nomes que seja, de pessoas que estão pensando, percebendo os valores infinitos do tempo, que realmente são algo que nos escapa. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Por que você acha que Deus é que tem que te servir, né? E aí, ele diz assim: é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, para que eu estou contando com esse tempo, né? Por que eu estou contando com esse tempo? Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, entre aspas, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, que é no livro Pão Nosso ou no Fonte Viva, ele diz assim: todo homem faz alguma coisa, mas raros são aqueles que não precisam voltar para refazer tudo aquilo que fizeram, porque faz de uma maneira meio distoante aí, né, do que deveria ser. Então, os interesses imediatistas do mundo, diz Emmanuel aqui no Caminho, Verdade e Vida, clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações, porque a pessoa vive em torno da matéria, em torno daquilo que lhe toca os sentidos, para depois descobrir que não fez aquilo que realmente aproveitaria o tempo, que é a edificação interior, que é a transformação de si mesmo, então tem que voltar para refazer tudo aquilo que outrora deixou de fazer, né? Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. É porque não percebe o valor do tempo, então faz de qualquer maneira, ou pelo menos ou ainda faz mirando num objetivo equivocado, né? A maioria dos encarnados hoje na Terra acredita que a grande questão humana são as obras deixadas ao longo da história. E aqui está o Espiritismo a dizer: não, a grande questão humana é a edificação de nós mesmos, né? Por isso que é muito interessante lá no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel, já ao final da obra,
vai mencionar assim, né? A Terra é um cenário, né? É um cenário da evolução. Muda-se as paisagens, muda-se os cenários, é o teatro da evolução, perdão. Muda-se as paisagens, mudam-se os cenários, mas os atores são os mesmos, né? Porque a história humana não é a história dos cenários que se transformaram, é a história dos seres é, que se educaram, que se transformaram, que se regeneraram, né? E é isso é o nosso chamado, é o chamado da regeneração e, portanto, começar com 60, com 80, com 90 ou com 10, não importa, né? O que importa é começar. E aí, Emmanuel encerra dizendo assim: em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Isso quer dizer, o tempo voltado não é na mera adoração a Deus, né? Mas é o tempo voltado na edificação espiritual, né? Porque Deus aqui vai representar o que é espiritual. Então, não é a mera adoração, porque quem se limita a adorar, na verdade, está só interessado em receber algo do Criador, então ele acha que é pela adoração que ele vai conseguir. E a proposta aqui é edificação espiritual. Por isso que quando Jesus é questionado com relação ao tributo a ser pago para Roma, ele pede a moeda. E aí o argumento dele é: qual é a imagem que está na moeda? Aí os fariseus dizem, assim, os doutores da lei dizem assim, de César. E porque a imagem na moeda é de César, Jesus diz assim, dai a César, na verdade o verbo lá é restituir, né? Restitua a César o que é de César, e daí ele diz a Deus o que é de Deus. Porque lá no princípio do princípio, em Gênesis, é dito que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se a moeda traz a imagem de César, tem que ser devolvida para César. Nós trazemos a imagem, que somos a imagem de Deus, precisamos nos voltar a Ele. Isso significará para nós, com a interpretação espírita, com a visão espiritual, será edificar em nós aquilo que é eterno, partilhando aí da natureza do Criador, que é o ser eterno e imutável. Isso é fazer caso do tempo. Aproveita bem o tempo, quem usa o tempo para edificar aquilo que é eterno. E essa é a nossa proposta, hoje, amanhã e sempre. Eu agradeço, meus amigos, a atenção, a presença, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.